Bom, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à oficina do Clube de Programação do dia 26 de março de 2024. Na oficina de hoje, nós teremos a participação mais do que especial do Fernando, que vai apresentar dois problemas bem legais para a gente, envolvendo aí assuntos bem bacanas, como fecho transitivo, programação dinâmica, fecho convexo, KMP, né? Os problemas já foram divulgados aí na semana passada, então todo mundo já pôde dar uma olhadinha nos pré-requisitos, né, para estudar e se preparar para essa oficina. A oficina da semana que vem também já foi preparada, os problemas vão ser estes aqui, que estão listados. A partir da semana que vem, quando o problema envolver nenhum assunto muito específico, né, quando se tratar apenas de arrays, uma coisa mais ad hoc, né, uma coisa que envolve uma lógica, assim, até que interessante, mas nenhum assunto mais específico, eu não vou colocar assuntos, tá? E vocês entendem que se trata de um problema mais ad hoc, né? Os problemas na semana que vem vão ser ministrados pelo Matheus, que está aí, né? Então, desde já agradecer ao Matheus também. Agradecer aos demais voluntários que têm se oferecido lá na planilha, e agora a gente está com a agenda já um pouco mais folgada, estamos com menos desesperados, né, do tipo, meu Deus do céu, a gente precisa fechar hoje a oficina da semana que vem e não tem voluntário, então agora eu vi que mais pessoas se voluntariaram, né, essa que é a ideia, que o clube seja mesmo um grupo de extensão, em que a gente possa ter todo mundo participando e ajudando a produzir conteúdo, né, porque tudo isso vira conteúdo depois que é colocado no canal do clube lá no YouTube e pode alcançar mais pessoas. Então, é muito, muito bacana mesmo ver essa ajuda de vocês, esse voluntariado. Então, agradecer de coração mais uma vez a todos vocês, né? E, claro, ao Fernando hoje, em particular, em especial, né, que trouxe esses temas para apresentar para a gente. Então, como é de tradição, ou como eu estou tentando estabelecer como tradição, né, eu vou começar a oficina sempre ministrando um ou dois problemas mais simples, também para tentar aí, tornar o clube um lugar menos hostil para quem está começando, né, é sempre importante a gente ter, fazer do clube, né, esse lugar mais multinível, em que tem problemas aí de diversos assuntos, diversos níveis. Então, para começar a oficina de hoje, começar o aquecimento aí, a gente vai falar desse probleminha aqui do Good Forces, que apesar de ser simples, ele tem algumas coisas bacanas aí para a gente pontuar. Lembrando que quem está online, ou quem está presencial, ou quem está assistindo a gravação depois, mas que está inscrito no clube, deve registrar sua presença, né? Então, o link da planilha de presença foi enviado lá no grupo do Telegram. Coloca a sua presença na oficina de hoje, coloca da semana passada também, se você fez semana passada, tá? Para a gente ter aí. Ano passado, por exemplo, eu sei que teve um monte de gente que ficou com uma frequência bem baixa, mas que estava sempre aqui no clube, né? Então, a gente não quer isso acontecer de volta. Então, por favor, oi, diga. Você se inscreveu quando? Tá, se você se inscreveu, você está na lista de e-mail, certo? Qual que é o meu ID? Só me inscrevi lá e depois eu converso. Tá, tudo bem. Ao Dropbox, você foi adicionado ou também não? Tá, isso é bem estranho. A gente conversa, então. Porque todo mundo que é inscrito é adicionado ao Dropbox, e no Dropbox tem um arquivo chamado README. E lá tem o link do Telegram, o link da planilha, onde tem o ID, que é o que você usa para marcar presença, tá? Então, a gente vê isso assim que a gente terminar aqui a oficina, tá bom? Obrigado. Onde é que eu vejo meu ID? Na planilha, cujo link está no README do Dropbox. Beleza? Mas eu acho que eu botei uma mensagem fixada também no Telegram. Sim, né? O ID do Raul é o 1 dessa vez. Oi, Thiago, pode falar. Oi, o ID do Raul é o 1 dessa vez. Ele foi o primeiro. Ah, é verdade, o teu ID é 1. Você é o ID 1 desse ano. Ah, legal. Ano passado, o ID 1, que na verdade era 3, porque eu comecei a contagem a partir de 3 ano passado, era o Pedro da UFPR. Que está, inclusive, eu vi ele online aí, o Pedro. Dá um salve aí, Pedro. O Pedro foi o primeiro inscrito no passado do clube, e esse ano o primeiro inscrito foi o João. Legal, bacana. Cara, o Thiago é foda, o cara Lembra? Não, mas é que teu realmente... Só porque sim. Ok.
Então, vamos lá, vamos começar com esse probleminha aqui. Bom, a moral da história que eu queria falar sobre esse problema é que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com os ânimos numa competição de programação. Porque, às vezes, você pega um problema, bate o olho, né? E a gente faz muito esse negócio de bater o olho logo no começo da prova. Que você precisa tentar identificar os problemas mais fáceis, rápido, para que eles virem código e esses códigos virem balão, né? Isso o mais rápido possível. E nessa de bater o olho, a gente não lê direito as coisas. A gente vai começar a ler direito as coisas quando a poeira baixa, assim, né? Depois de sair já o primeiro ou até o segundo balão mais fácil, é que você vai começar a ler as coisas com mais cautela. E aí você começa a perceber que havia também outros problemas que eram bem fáceis ou bem factíveis e que você não conseguiu identificar que eles eram tão fáceis assim ou tão factíveis por causa da afobação. Eu acho que esse problema aqui tem um pouco disso, porque quando você bate o olho, ele parece ser um problema que envolve grafos, que envolve caminho mínimo, e não tem nada disso. Na verdade, ele tem, mas você, assim, você não precisa de nenhum tipo de conhecimento em grafos para poder resolver esse problema, porque ele tem uma particularidade bastante particular, como a gente vai discutir daqui a pouco, tá? Então, qual que é a questão aqui? Você tem um conjunto de células que são numeradas de 1 a n, né, N células. Então, aqui no meu exemplo... Ixi, travou aí, hein? O que está acontecendo? Travou? Ok. Então, aqui no meu exemplo, né, eu não estou numerando as células de 1 a N, aqui meu N é 8, nesse exemplo. Eita. Ixi, não está escrevendo. Eu vou ter que fechar o tesouro e abrir de volta. Peraí. Desculpa. Às vezes o tesouro não trava e aí você tem que abrir de volta. Enfim. E esse cara vem para cá, esse aqui. Então, aqui meu N é 8, né? E só que eu não estou numerando de 1. Ficou esquisito esse N, né? Cara, esse da União Soviética, tá ligado? Aqui não estou numerando de 1 a N, estou numerando de 0 a N menos 1, que não faz diferença. E a ideia é, você vai receber uma posição alvo que você quer atingir. Aqui no meu exemplo, essa posição é a posição que está em negrita, o 3. Né? Então, eu quero achar um caminho até a posição 3, sendo que eu sempre começo na posição 0. Então, quando você olha esse panorama do problema, que é, poxa, eu quero chegar numa posição, eu estou na posição 0, eu tenho aí alguma informação que estabelece as conexões entre posições, você já pensa logo de cara que se trata, sei lá, de um problema em grafos, de algum problema aí que vai envolver alguma coisa mais elaborada. Mas aqui, por mais que você possa enxergar um grafo na instância, esse grafo ele é muito específico. Porque o problema determina que para cada posição, você tem um inteiro AI associado, né, à posição I, que identifica para quantas casas à frente você vai, tomando o único portal que você tem naquela posição. Então, na posição 0, eu tenho um portal que me leva para a posição 1. E é interessante que o problema garante, inclusive, que o AI... Vamos lá para esse problema? O AI, ele é... Cadê? Pelo menos 1. Então, o AI nunca vai te deixar em loop na posição que você está. E ele é pelo menos N-I. O que garante que você nunca vai também para fora do vetor. Nunca vai para uma posição inválida. Tudo bem? Então, aqui no nosso exemplo, o grafo que está em questão, que a gente até pode enxergar como um grafo, se a gente quiser, é esse aqui, né? A posição 0 tem aresta que vai para a posição 1. A posição 1, eu pego um portal que me leva à posição 3. A posição 2 me leva à posição 3. A posição 3 me leva à posição 5, né, porque tem um portal que me leva 2 casas para frente. A posição 4 também me leva à posição 5, essas setas estão lindas. A posição 5 me leva à posição 7, a 6, a 7, e é isso. Então, veja que é um grafo muito particular, né, porque
é o grafo em que de cada vértice eu tenho exatamente uma aresta que sai, a única exceção, claro, do último vértice. Então a gente não precisa falar em grafos aqui, não precisa saber nada sobre grafos. O problema é bastante simples mesmo. O que o problema pede é simplesmente que você imprima, se é possível, yes, ou se não é possível, não, chegar na posição alvo, certo? Então aqui, é claro, Começando da primeira? começando sempre da posição 0, tudo bem? Aqui no exemplo, fica claro que é possível, né? Eu posso sair de 0 e para 1, e sair de 1 e para 3, e apesar de eu ter começado a minha frase agora com eu posso, percebam que, na verdade, não tem escolha aqui, né? A estrutura do problema é bastante amarrada, é determinística, né? Não tem escolha para ser feita, e tudo que tem que fazer é só simular. Começa na posição 0 e vai pulando tantas casas quantas você tem que pular, porque o número de casas que você tem que pular é sempre determinado, e é só isso, né? E se você passar da posição alvo já era, você não tem como voltar para trás, porque você está para frente. Aí, se você chegar na posição alvo, beleza, você chegou onde você queria e está tudo bem. Ok? Então, o problema é tão simples quanto isso mesmo, é só simular, e é uma simulação bem de boa de fazer. Mas eu gostei desse problema e queria trazer aí como primeiro problema da oficina para ficar essa moral da história de cuidado com a afobação quando a gente bate o olho no problema, para não achar que o problema é sobre um assunto que, na verdade, ele nem é, ou nem precisa. Os caras gastam a palavra também escrevendo problema. Sim, tem esse tipo de coisa também, né? Que é aqueles enunciados grandes para descrever um problema que às vezes é muito simples, muito ridículo, né? Teve um problema na final brasileira ano passado, 3 páginas ou 2, não era assim? Acho que 3, né? E era simples, mas que demorou para sair aquele balão. Era o mais simples da prova, inclusive, não era? O mais fácil da prova. Sim, e todo mundo tipo, tentando entender por que não tinha saído o balão tão rápido assim, porque os times ficaram um tempão para... Mas era 3 páginas de explicando, ou era 3 páginas de historinha? De Joãozinho vai para a escola, ele tem. Qual é o problema? Aquela do Word? É uma matéria, sei lá o Tá explicando quê. como é que funciona o Word, depois explicando. Então. Né, acontece. E assim como a gente tem problemas que eu acho muito bem escritos, que o enunciado é super sucinto, e o problema é super legal, bem elaborado, né? A solução está bem escondida, ou você precisa pensar bastante para achar a solução. Esse tipo de problema acontece também. Então, enfim, saber que você pode encontrar de tudo, né, na competição, e tem que também se desenvolver como um leitor, né? É uma habilidade aí importante para quem quer competir. Eu já tinha comecei a ler no livro de baixo e já tinha cansado. Pois é. Que envolvia gráficos. Eu já ia me ferrar no Space Separated Integers. Isso aí. Mas beleza, vamos lá, vamos escutar de uma vez, para dar todo o tempo do mundo para o Fernando aí, que vai falar de coisas bem mais legais. Eu vou rodar aqui. O código vai ser muito rápido de fazer também. Galera que acabou de começar. Olha, fala, nossa, tudo é muito boa. Aí o Fernando chega e fala assim: pô, galera, fazer uma FFT é tranquilo. Mas, ó, uma coisa que eu deixo, assim, de mensagem, né, para quem está começando agora, e que possivelmente daqui a pouco, olhando os próximos problemas, vai ficar perdido, vai ficar desanimado, porque tem uma coisa que nunca viu, etc. Então, a ideia sempre vai ter coisa que você vai saber, e sempre vai ter coisa que não vai saber. E isso não importa o quanto você progrida. Essa é a moral da história. O pessoal que vai super bem aqui no Brasil, por exemplo, na final brasileira, vai chegar no Mundial e vai voltar para casa com 2, 3 balões, às vezes um pouquinho mais, enquanto os russos gabaritam a prova, fazem 14 balões. Então, assim, se você for se comparar com os outros, você sempre vai ter gente na tua frente, sempre vai ter gente atrás de você. Eu acho que o esquema não é esse. O esquema é você se comparar só com você mesmo, né? Quem você era semana passada,
quem você vai ser semana que vem, o quanto você aprendeu, o quanto você evoluiu, as coisas que você estudou, porque eu acho que esse é o esquema, tá? Beleza? Vamos embora. Então, a gente tem o nosso número N, que a gente vai ler, tem o alvo T, target, né? E tem o nosso array, que é os pulos, né? O array para cada posição e quanto para frente eu vou pegando o portal daquela posição. Tudo bem? Eu vou começar lendo aí os dois inteiros, que são N e T, né? E na sequência eu vou ler os elementos do array A. Então, vou fazer isso aqui para ler os elementos do array. Na verdade... pois é, que eu tinha ali... Bom, tá. Eu vou começar a minha simulação, e eu vou começar a minha simulação do vértice 0, né? E aí... Oi? Tudo bem? Lembrando que o valor do T que eu li, né, a minha posição alvo, ela era de acordo com o enunciado do problema, no esquema de indexação de 1 a n. Né, porque as posições ali do nosso problema vinham indexadas de 1 a n, e a gente está aqui no código trabalhando de 0 a n menos 1. Podia trabalhar também de 1 a n, daria certo do mesmo jeito, mas como eu quis fazer de 0 a n menos 1, eu preciso só decrementar o T assim que eu leio, tá bom? Vou começar a minha simulação. U marca a posição onde eu estou, né? Então, começo aqui na posição 0. Enquanto U é menor do que T, vai para frente. Tudo bem? Esse laço ele vai ser quebrado ou porque eu cheguei no T, ou porque eu passei do T, certo? Então, independentemente do que eu vou implementar aqui nesse laço, o que eu vou fazer depois do laço é imprimir a minha resposta, que é uma string. Depende se U é igual a T, se for igual a T, é porque eu cheguei no valor que eu queria, se não, eu imprimo não. Ok? O que eu faço nesse laço? Bom, se eu não cheguei no T, eu avanço ainda mais uma posição. Né? Então, na posição U, eu vou para a posição U mais A de U. Né? Então, eu faço algo como U mais recebe A de U. Beleza? Então, pula tantas posições para frente, quantas forem indicadas aí na posição U do vetor A, e o código é isso. Eu esqueci de declarar max lá, né? De acordo aí com a descrição do problema, max é 3 vezes 10 na quarta. Algum comentário sobre o código? Dúvida, pergunta? Ok, né? Sim, acho que tem grandes coisas aí para a gente comentar. Nem é tão interessante assim o problema, estou só perdendo tempo. O vetor da entrada não tem tamanho n-1? Sim. No meu... Então... Sim, e aqui eu estou lendo... Pois é, eu estou lendo... Tá certo. Então, deixa eu ver se estou apresentando ainda. Eu fui conferir aqui e diz que a segunda linha contém n-1 inteiros. Então, eu estou lendo n inteiros aqui. Tem razão. Então, tem que ler das posições de 0 a n-2, né? Beleza. Obrigado, Thiago. Mais alguém? Share screen. Vamos lá. Certo. Ops.
Compilar, compilou. Vamos testar aqui como entrada. Cadê o mostrado? Está aqui. Yes, foi a resposta para a primeira entrada. Não foi a resposta para a segunda. A princípio, está tudo certo, a gente pode submeter. E isso está aqui. Beleza. Ó, time limit exceeded. Olha lá, tem que fazer logaritmo. Running. Detalhe que o problema é tão bobo e eu tomei um Esther na primeira vez, né? O que você fez, senhor? Nem lembro. Conta pra nós, conta pra nós. Isso foi semana passada. Fez um fotográfico, fez uma BFS, né, Não. senhor? Eu tô ligado que você fez isso, senhor. Todo mundo erra na BFS, eu entendo, não tem problema. Eu também erro, por isso tem que fazer DFS. BFS é difícil assim, não pode. Pô, não é F5. Não é F5. Ah, pois é. Às vezes. Accept. Ok. Então agora a gente vai receber aí a visita do Fernando. Visita, cara de casa. Fernando, por favor, fique à vontade. Agradeço mais uma vez aí teu voluntariado. Ô, louco! Tá, a câmera então você não precisa, né? Não. É só a rede. Daí microfone. Tá, eu uso aqui. E daí eu inicio a apresentação. Tá na tela então. Vou tirar a câmera aqui, inclusive. Ah, é que eu tenho que mutar aqui. Sim. Deixa eu parar a apresentação. Um segundo aqui. Fechar esses negócios. Beleza, Fernando. Tá, vamos lá. Entrar aqui, downloads. Tá. E daí começar a apresentar. Certo. Deixa eu ver aqui. Vou apresentar a tela inteira. E daí vamos ver o... Ah, eu desliguei o Journal. Journal. Esse negócio. 5. Dá pra ver tudo. Daí eu quero ver se dá pra desenhar. Né? Programas legais. Acho que vai ser isso. Então vamos lá.
Desde a Summer eu não fiz muita coisa. Então, infelizmente, o que sobrou para fazer, para apresentar, foram coisas que eu fiz na Summer. Na turma da World Finals da Summer. Os problemas de geometria. Porque não sei, os problemas de geometria foram mais legais. Esses dois que eu escolhi. E passar aqui pro próximo carinha aqui. E o primeiro deles é esse problema que se chama aqui an overnight dance in discotheque. Dá um zoom aqui. Você tava no Wi-Fi de boa, né? Não tava de boa. Não de boa. Eu tava pensando talvez em usar a câmera do meu para te filmar, que você fica saindo bastante. Não sei se dá para fazer isso aqui. Talvez abaixar um pouco assim. Sim. Eu não estou vendo, Tá. Então é o seguinte. O primeiro problema é esse daqui, que é o Overnight Dance in Discotheque. Esses dois problemas são do Codeforce, de competições passadas do Codeforce. E são dois problemas de geometria. Esse daqui é um problema com círculos. Olha só. Então a ideia é que cada pessoa tem um espaço de dança, que daí é representado por um círculo. E a ideia é que tenha dois momentos da noite, antes da meia-noite e depois da meia-noite. Daí você quer separar as pessoas, cada uma dessas pessoas é um círculo, você quer separar essas pessoas de tal forma que você maximiza a área que vai ser dançável, digamos assim. E a área que é dançável é quando tem um número ímpar de pessoas naquele determinado ponto. Então, por exemplo, aqui a gente tem 5 pessoas, aí cada uma delas é representada por esses círculos, e a área total é justamente essa que está mostrada aqui, porque quando só tem uma pessoa, que é nesse caso do C1 aqui, toda essa área dançável é contada. Daí, quando tem o C2, você tem uma sobreposição de área, né? O C1 e o C2 estão na área compartilhada, digamos assim, e a área desse não é contada. A mesma coisa acontece no C3, só que daí o C4 e o C5, eles têm área compartilhada com mais de um círculo. Eles têm a área compartilhada com o C1, com o C3 e com eles mesmos. Fica ímpar. Então, essa área, de novo, ela é contada. Então, e também uma das suposições do problema é que os círculos ou eles estão um dentro do outro ou eles estão desconexos, que é essa restrição aqui, ó, que diz no two ranges borders have more than one common point. Então, eles são bem comportados, digamos assim. Tipo, tem sobreposição parcial. Isso, você não pode ter um círculo metade, assim. Tem que ser Kant. Isso define uma relação de ordem parcial. Isso, exatamente. Você não faz uma coisa. Fazer uns círculos bonitos aqui. Você não pode ter isso aqui. Porque daí você teria 2 pontos onde você tem intersecção. E você também não pode ter um círculo que é exatamente igual ao outro círculo, porque daí ele teria infinitos pontos iguais. Então, isso é só um detalhe da definição que o programa dá. E a ideia só é dividir as pessoas nesses 2 grupos. Então, aqui ele conseguiu a melhor divisão. Ele dividiu a pessoa C1, C4 e C5 no grupo, sei lá, antes da meia-noite, e o C2 e o C3 depois da meia-noite. E a soma desses 2 grupos, a soma da área desses círculos aí, foi a máxima possível. Mas para cada pessoa tem uma posição e um raio.
para cada pessoa define um círculo. Mas por que alguns são grandões e outros pequenos? Não. Cada pessoa tem uma área de dança diferente e uma posição diferente. Então, cada pessoa é um círculo e cada círculo é uma pessoa. É uma relação de equivalência. E a pessoa não necessariamente é o centro do seu círculo, né? O C1 ali não é o centro. Não, a questão de estar no centro ali é só a representação mesmo. Porque o problema, ele dá os meios do círculo e o raio. Então, ele está mostrando aqui meio fora por causa desse desenho de cima. Tudo bem, é só o círculo da pessoa, né? Isso. Então, o C1 é esse círculo grande aqui, independente de onde está o rótulozinho dele. Ele quer que você pegue cada um dos círculos e aloque ele para um momento da noite. Tem 2 momentos da noite. Tem um momento antes da meia-noite, tem um momento depois da meia-noite. Daí a ideia é você maximizar a área que você consegue naquele requisito lá. Então, ele quer que a área só é contada quando tem um número ímpar de pessoas naquele ponto. Quando tem um número par, não é contado. Está vazio e tal. E ele só precisa ser maximizar a área Total. Somando a área antes da meia-noite e depois da meia-noite. Isso, exatamente. Nenhum dos dois é mais importante que o outro. Não. O importante é só maximizar a área total. Só para confirmar que eu entendi. Pode voltar a gravar? Aham. Então, naquele primeiro pedaço, a área é o C1 menos C4 Isso. e C5. Exatamente. A área é subtraída daqueles caras ali. O que é menor, o que é mais do que se fosse todo mundo no mesmo momento. Que daí seria essa representação aqui. Se todo mundo estivesse dançando exatamente no mesmo momento, você teria isso aqui. Daí a área do C4 e do C5 seria contada, mas menos a área do C3, menos a área do C2. É alinhado, né, as coisas. Então, toda essa área aqui que está pintada, ela está sendo contada, e toda a área que não está pintada não é contada. Certo. Então, o entendimento do problema é esse. O N não é muito grande, é 1000. E não pode fazer exponencialzinho. Testando todos. Tipo, depois de você ver vários problemas desse tipo, você sabe que isso aqui provavelmente é um PD. Porque a ideia é ou você aloca para um lado ou você aloca para o outro, e daí você maximiza ali o que você quer. Só tem alguns detalhes, assim, de como é que você vai tratar exatamente a ordem dos círculos, né? Porque tem a questão de ser ímpar e ser par, para saber como é que vai fazer PD. Então tá. O que é uma PD? PD é programação dinâmica. E daí a ideia é simples, assim, é que a gente vai definir uma função. Uma função aqui com alguns argumentos, e ela vai ser uma função recursiva, ela vai ser dependente de uma iteração anterior. Mais alguma coisinha. A questão da programação dinâmica é que a gente vai armazenar esses resultados parciais para a gente não precisar computar eles de novo quando for necessário. Então, a gente vai ver certinho como é que se aplica nesse caso, né? Mas antes de ver PD, eu acho que uma questão essencial é como é que a gente vai lidar com a ordem dos círculos, o que fazer primeiro e tal. Daí que vem a questão lá que eu falei de ter uma questão de fecho. Qual que é o nome disso? Transitivo. Não, transitivo. Transitivo, isso. Certo. Por quê? Porque quando eu pensei nesse problema, pensei que você vai ter vários círculos assim, né?
E como o N ele é relativamente pequeno, ele é 10.000, uma coisa que você pode fazer é fazer ao quadrado aqui, de verificar se um círculo está dentro do outro. Uma parte da solução foi fazer isso. Então, basicamente, se a gente tem esse círculo exterior aqui, C1, e daí esse C2, C3, diante, a gente vai gerar uma relação assim, que o círculo C1, C2 ele está contido aqui nesse C1. A gente vai criar, na verdade, um grafo, assim. E o C3, ele está contido tanto no C2 quanto no C1. E o C4 está contido em todos esses outros aqui. E, assim, potencialmente vai ser um grafo com bastante aresta, né? Porque o pior caso vai ser onde todos os círculos estão um dentro do outro, assim, vai fazendo essa sequência aqui e vai ficar N ao quadrado arestas. Mas vai ser exatamente isso aqui que a gente vai fazer. E a ideia daí para PD e tal é que a gente vai processar essas coisas numa ordem que faz sentido. A gente vai começar a processar pelo círculo de fora, para depois ir para os de dentro, e assim por diante. Vai fazer sentido conforme a gente vai pensando em como fazer essa programação dinâmica, como definir a função. Só que tem esse detalhe aqui que a gente cria um monte de aresta que não é muito legal. Então, o termo técnico para isso, que é o tal do feixe transitivo, porque isso aqui poderia ser representado por um grafo mais simples. Seria um grafo assim. A gente tem C3, C4, onde seria só isso aqui. E todas essas outras arestas aqui, por exemplo, do C4 que vai para o C1, C3 que vai para o C1, C2, elas são implícitas. Porque se existe um jeito de você chegar do C4 para o C1, nesse grafo aqui de baixo, que é o fecho, existe uma aresta. Mas nesse grafo compacto aqui de cima não existe uma aresta. Isso só é verdade porque é uma relação de ordem. Né? É, porque é exatamente uma relação de ordem. Diagrama de raça. Uhum. Então, beleza. Não é total, não? É parcial. Não, parcial. É parcial. Porque elementos são incomparáveis. Isso, É verdade, verdade. No caso, Né? os incomparáveis são aqueles que são disjuntos assim. Você tem eles não estão. Um não é dentro do outro, e nenhum outro é dentro do outro. Você tem essas questões. Certo. Então, a minha ideia, quando eu fiz esse problema, foi primeiro montar esse grafo de baixo aqui, que é fácil, que é esse loop n ao quadrado de você verificar para cada círculo em qual outro círculo que está contido. E depois gerar esse grafo de cima aqui, que é mais simples. É um grafo que vai ter dependências que dá para você resolver daí na ordem da PD. Então, para fazer isso aqui, que daí a gente vai usar a questão de ordenação topológica, e a gente vai montar esse grafo de baixo aqui, aplicar uma ordenação topológica e obter a ordem certa para fazer essa operação aqui de simplificar o grafo. E o de baixo? Por que tem que fazer uma ordenação topológica no de baixo se a gente pode usar o de cima? Não, de cima não tem. Esse é o ponto. Tá. Entendeu? Eu faço uma ordenação topológica no de baixo, porque esse é o que eu obtenho fazendo o n ao quadrado e tal.
Na verdade já tá ao contrário, né? Esse daqui é o 1. Eu olho para os filhos desse daqui. Daí esse daqui tá apontando para cá e para cá. Esse 2 aqui tá apontando para o 3 e para o 4. Então eu posso, como um tá apontando para o 4, e esse filho aqui também está apontando para o 4, eu posso remover essas arestas extras aqui. Posso remover essa aresta 2, remover essa aresta 4 aqui. Tem que ter certeza da ordem que eu estou fazendo esse negócio, senão vai dar tudo errado. Deixa eu revisitar uma coisa aqui. Mas espera, como é que você está escolhendo quais arestas que você pode tirar? É pela ordem de aqui. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, o radius desse daqui, isso aqui é para dizer se um círculo está dentro do outro. Então, o radius desse daqui, isso aqui, mais isso aqui. Então, significa que o círculo I está dentro do círculo J. Isso. X. Esse aqui. Esse círculo está dentro desse aqui. Então, se o C2 aqui. Então, a ordem ficaria isso aqui. Então, aqui a gente tá 2. Daí que a gente vai excluir esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Tá. Mas o que ele verifica não é o raio ali? Aqui tem as duas coisas, né? Tem o raio do I e tem o raio do J. Essa aqui é a distância. Esse aqui é o tamanho. DY. Posição em relação a cada um deles. Mas é, então. Entendi o que você quis dizer. Entendi. Porque ali ele faz a comparação considerando que eles não vão ser necessariamente concêntricos, ele pode estar no cantinho. Mas como não tem superposição parcial, mesmo estando no cantinho, só que se o raio é menor que... Entendi. Mas, enfim, quando a gente detecta que tem uma conexão para cá e quando a gente detecta que tem uma coisa para frente aqui e outra para cá, a gente pode deletar essa primeira aresta aqui. Deixa eu tirar o... Tá muito confuso. Seis arestas, né? Sim. Vamos lá. Vou fazer só 3 aqui. C1, C2, C3. Pra cá. Esse aqui pra cá. Esse aqui pra cá. Então, essa que a gente tem que eliminar é essa aqui. E a gente vai eliminar ela verificando que
olhando para o próximo cara aqui, se ele tem essa mesma aresta, então significa que essa aresta que está passando aqui é desnecessária, porque daria para fazer esse caminho aqui, basicamente. Então a gente deleta justamente essa aresta que faz o fecho. A gente faz isso para cada um dos caras para deixar o grafo simples. E fazendo isso. Pode mostrar no código? É isso aqui, ó. Ah, tá. Então tem o TopoSort, que é uma rotina de fazer uma DFS, daí borrar os caras, daí voltar aqui a qual que é a ordem. A gente elimina Assim, o count. Isso aqui é para verificar se ele está dentro, porque é um set, né? Vai ser só para deixar um pouquinho mais rápido, a gente não procura num vetor para achar se o cara está dentro do. Se ele tiver, a gente apaga aquela aresta, tira a aresta extra, daí fechou. Daí aqui é para detectar de onde a gente precisa começar, né? É onde a gente verifica quais são os círculos mais externos aqui, porque eles são independentes. Então, se a gente tem problema assim, a gente tem um C1, C2, C3, a gente tem aqui o C4, C5, etc. Sim. Cada um desses problemas aqui é independente. Você não precisa resolver eles simultaneamente, digamos assim. Então, eu só verifico quais desses círculos aqui não tem grau de entrada zero, que é isso aqui. Para daí eu chamar a PD para resolver o problema. É certo. Então, a gente sabe que a gente tem uma coisa assim. A gente tem um C1 aqui, um C2 aqui, C3 aqui. Então, a gente tem um grafo, que é uma coisa assim, C1. E daí, dentro dele, a gente vai ter o C2. Dentro desse daqui, um C6. Dentro daqui, a gente vai ter um C4. Esse aqui é um C3. C3. Então, a ideia é que para cada um desses círculos aqui, a gente imagina uma situação onde ele é colocado antes da meia-noite ou depois da meia-noite. A gente imagina esses dois cenários. E para a gente saber a área que isso dá, é simples, né? É só a gente saber, pela ordem implícita que a gente sabe que a gente está... que veio antes da gente, tem uma contagem. A gente vai fazer uma função assim, que começa com círculo 1, 0, 0. Então, se a gente, por exemplo, começa com o círculo 1 aqui, e imagina que ele está no grupo do antes da meia-noite. Então, quando a gente chama para esses subcírculos aqui, chama para o C2, ou chama para o C4, ou chama para o C3, a gente vai chamar com C2, dizendo que a gente teve um círculo no conjunto antes da meia-noite. Por que isso importa para a gente? Porque a gente sabe que o círculo que veio antes, que é o C1, ele é uma super área desse que a gente está chamando depois, então C2. Então, quando o C2 aqui, ele verifica que esse número aqui é ímpar, significa que ele vai tirar da área que já foi contada
a própria área dele. Você colocar da área dele aqui de novo. Então, ele soma. Quando a gente faz aqui a chamada daí do C6, a gente sabe que tem 2 daí dentro que foram colocados no conjunto de antes da meia-noite. Daí ele coloca a própria área dele de novo para contar na programação dinâmica. Então o caminho da PD, ele é do círculo maior para o menor. Isso, do círculo maior para o menor. Então ele está fazendo o caminho contrário das setas do grafo. Sim, sim. A seta do grafo está dizendo qual que está contido em qual. Mas mais intuitivo assim é fazer desse jeito. Que daí o círculo maior aponta para todos os subcírculos que ele contém. Isso. Então a gente tenta para cada círculo colocar ele no conjunto antes da meia-noite ou depois da meia-noite. Então a gente considera o C1 aqui. A gente pode chamar para o C2 colocando 1 no segundo conjunto. Então aqui, esses 2 valores aqui da função, eles dizem quantos círculos maiores estão nesse conjunto. Né? Estão no conjunto. Então aqui a gente tem o conjunto antes da meia-noite e aqui a gente tem o conjunto depois da meia-noite. Aí, tipo, 0 é antes da meia-noite e 1 é depois da meia-noite. Isso. Não, os parâmetros, né? Os parâmetros. O primeiro parâmetro é antes e o segundo depois. Isso. Tá, entendi. Isso. Esse parâmetro é quantidade de círculos antes e quantidade de círculos depois. Não precisa ser quantidade, né? Basta ser a qualidade, né? Exatamente. Não precisa ser quantidade, porque o que importa só para o código é saber se é ímpar ou par. Então a PD, na verdade, fica o F do N e 2, o tamanho dela. Então fica só isso aqui. Então o que é complexo é fazer o desenho lógico. Então. A parte da PD é um problema, assim, da mochila, quase. Só que não é linear, é um diagrama de Hasse do grafo. Ele é em cima de um grafo. Né? Então, não é linear a quantidade de vértices? Não, é que não segue a estrutura de uma PD linear. Isso. Não é igual a gente, entendeu? Sim. Você teria que reordenar os vértices. Nem reordenar, não adianta, né? Pode ser. A estrutura da dependência dos estados da PD segue o diagrama de Hasse de um grafo positivo. Isso. Os estados da PD são os vértices de um diagrama de Hasse de um grafo positivo. Sim. Mas o que é uma PD linear? Não, linear não é linear em tempo. Linear Sim, só tem um f de x. É linear na sequência que você teria que resolver, né? Que a dependência dos estados não é o caminho. Tá. O gráfico dos estados não é o caminho. Isso. Então aqui fica mais fácil da gente ver com recursivo. Né? Então essa parte aqui memoriza. A gente guarda aqui o máximo. Isso daqui é se está no primeiro conjunto, qual que é a paridade do primeiro conjunto, qual a paridade do segundo conjunto. E daí, se a paridade for ímpar aqui, ele tira, se não for par, ele coloca e chama recursivamente para todos os dependentes do G aqui. Então, esse é um solve, invertendo aqui esse aqui inverte esse. Daí retorna o max das duas alternativas. E eu colocar o círculo no conjunto ou colocar no outro conjunto. Então, sim. PDzinha de boa. É um problema de boa, sim, mas... Não, difícil é fazer a ordenação. Nossa. Essa cara é você fazer a ordenação topológica, né? Porque senão isso aqui fica bagunçado, né? Essa questão das dependências da PD não fica muito certo. Porque você tem que ter certeza que
Só esse círculo aqui tá vindo atrás desse. Assim. Eu acho que até se você não tirar as arestas, talvez funcione. Né? Ele é mais elegante. Essa questão aqui. Se você não tirar, Eu acho que ele fica funciona. só mais lento, né? Ele só chama mais vezes. Dá até para testar isso. Mas às vezes ele fica mais lento até no overhead polinomial mesmo, né? Sim. Eu acho que Ele não fica mais lento só Não, constantemente. acho que se não tirar as arestas, dá problema. Será? Porque você pode estar enxergando vértices círculos com a mesma qualidade que você, sabe? Pois é. E aí não é a mesma relação. Como assim? Porque do jeito que está, uma vez que está usando apenas arestas do programa de raça, então a questão é, no círculo que eu estou, dali para baixo, é uma instância do mesmo problema. Quer dizer, eu ignoro tudo que vem antes, eu vou resolver o problema de mim para baixo, e aí essa minha resposta eu vou decidir se eu vou somar o subtrair no que vem lá para cima, de acordo com a paridade do que eu estou vindo. Essa é a paridade do que eu estou vindo. No conjunto zero. Eu vou considerar as duas opções de onde eu vou me inserir. Né? E aí que está a PD, que tem que inserir. fazer a PD diferente, né? O problema é memorizar. Para caras que são realmente os próximos. Sim. Nesse diagrama de raça. Você ia ter que colocar um último parâmetro na PD dizendo de onde eu vim. Isso. Teria. Mas o problema aqui é se eu tiver dessas, olha, eu vou olhar para um cara que está dentro de um cara que está dentro de mim. Sim. Então, o cara que está dentro de mim, se eu estou tirando, esse cara vai colocar e de dentro vai tirar de volta. Sim. E aí deu ruim. Porque a questão é, olhando para os caras que eu estou lendo agora, eu sei o que eles fazem e eu vou o que eu faço. Se eu tiro, eles colocam e pronto. Não seria nem um parâmetro para falar de onde eu vim. Seria ter um parâmetro para falar todo o caminho que foi feito antes de mim, né? Na PD. Daí não dá. Não funciona. Acho que tem que ser um diagrama de raça. O Thiago, É uma solução besta que eu pensei agora. Porque, só que nesse caso, não daria só para saber a profundidade na árvore de busca, né? Para daí você decidir se coloca em um e em outro, se fica positivo ou negativo. A qualidade da profundidade, né? Na árvore de busca. Faz uma DFS, no caso, né? Não, faz só calcula em que profundidade o negócio estaria, só tipo, contando quantos círculos tem em volta. E daí você faz um mod 4 para decidir se manda para o conjunto 1, para o conjunto 2, se era positivo ou negativo. O problema é que os caras anteriores, dependendo das escolhas que você fez, eles foram para um conjunto ou para o outro. Não, mas aqui a escolha é simplesmente se a profundidade zero. É porque os tamanhos às vezes podem influenciar. Os tamanhos influenciam. Pode influenciar. Sim. É fácil você ver que o tamanho influencia se você pensar em 3 círculos. E pensar que os dois de dentro têm quase o mesmo tamanho. Aí, se você colocar o maior, agora você poderia colocar os dois para lá ou os dois para cá, né? A melhor solução seria os dois para a esquerda. Porque eles têm quase o mesmo tamanho. Então, a área retirada vai ser São 3 círculos, mas como que eles estão dispostos? São 3 círculos, um dentro do outro. Sim. Tá. Aí você pensa que o C2 e o C3... O primeiro tem profundidade 0, você tem que botar no Isso. primeiro. O segundo tem profundidade 1, você bota no segundo. Calma. O C2 e o C3 têm quase o mesmo tamanho. Então você tem que botar todo mundo para a esquerda. Agora, um do outro. Calma, deixa eu... Agora, se o C3 for muito menor que o C2, então você tem que botar ele para a direita. Porque a área do C2 desconta do C1. E o C3 soma. Só que se você botar todo mundo para a esquerda e eles forem do mesmo tamanho, é o que você está subtraindo, o outro soma e compensa. Então você tem duas soluções para o mesmo caso de 3 círculos, um dentro do outro, dependendo da área deles. Não entendi. Tá. A minha solução... Vamos lá. Não, Deixa eu explicar o que eu falei. C1 com certeza à esquerda, C2 com certeza da direita, C3 com certeza da esquerda. Isso não é verdade. Porque se os dois forem do mesmo tamanho, o C2 e o C3, quase do mesmo tamanho, a solução ideal é todo mundo para a esquerda. Por quê? Porque o C2 tira e o C3 coloca de volta. Só que o C3 coloca quase tudo que o C2 tirou. Não? Seria... tipo... Tá, mas por que isso não é uma... Porque não é uma solução melhor você mandar o 2 para lá e ter o 2 inteiro e daí tipo, só tirar o 3 de qualquer um deles, tanto faz?
Ó, se você só mandar o 2 para lá, você... Só para ter certeza, o que ele quer é a maior soma dos dois momentos, ou não? Ou ele quer a maior A soma dos dois momentos. Então, por que a gente não pode deixar tipo, C1 em um, C2 no outro? E o C3 nem que tanto faz, a gente deixava na mesma. C2 aqui. Não, C2 é no outro conjunto. Seria assim, né? Eu acho que nesse caso, assim. C2. Esse aqui, o que ele está tirando é a área dele. Ele tira a área do C1, e nesse caso... Quer dizer, a soma total Nesse vai caso ser dá na C1 mesma. mais C2 menos C3. Dá na mesma sempre. Né? Com 3 eu acho que não dá para comparar. Não, mas eu meio que fiz uma dedução de que seria sempre assim. Você sempre pode, tipo... Por isso tem que fazer mod 4 do negócio. 0 é para cá, 2 para cá e... Eu acho que, três é pra lá. o momento que o tamanho vai influenciar é quando tem círculos disjuntos Sim. dentro de um círculo maior. Isso. É nesse momento que o tamanho vai influenciar. E aí é nisso que você tem que ver. Mas então, se um é maior, se um é Mas aí todos menor, eles estão no mesmo nível. Você pode se mudar eles isso são do todo, mesmo porque eles tamanho, têm- tá ligado? Tipo, eu acho que deve fazer uma indução nisso. Claro, tem os C0s e todos. Tem C0 não. Tem todos no nível 0 e todos eles podem ficar no mesmo conjunto, porque não tem nenhuma versão entre eles. Daí vai ter os 1 entre eles que você pega e manda pro próximo. profundidade determinaria. Só O dois- profundidade, não tem escolha. Aí não tem escolha. Quer dizer, a profundidade determina por qual dos dois pontos que vai e acabou. Isso. Não tem que entender. Mas não sei. Não tão certo, viu, Thiago? Mas faz sentido. Não faz sentido. Então, aqui nesse caso, por exemplo, aqui, C1, o C2 iria para lá, o C3 iria para cá. O C4, nesse caso funciona. Mas daí faz um para cada? O maior vai para a esquerda, o segundo vai para a direita, o terceiro vai para a esquerda, o quarto vai para a direita, é isso? Você importa a profundidade deles na árvore de busca, sabe? Seguindo, né? Não, mas então, mas aqui O como Charles também falou ali Ah. que se você ordenar os círculos do tamanho, facilitaria na construção do gráfico. Isso sim. Mas não sei, depende, sim. É que esse negócio da profundidade. Não, acho que sim. No caso, a profundidade é só o número de círculos que tem. Porque ele só afeta Sim, quando sim. ele está dentro de outro círculo. Quando ele está fora do círculo, ele não vai afetar o círculo que está. Ele está fora dele. Bom, Acho que o que o Thiago falou ali, só agora sobre a construção do gráfico, é que o N, pagar o N quadrado ali na construção não é um problema. não. Então a gente só paga e acabou e nem pensa muito. Com certeza daria para, assim, se o problema fosse mais apertado, o N quadrado fosse muita coisa, daria, sei lá, até uma N-suite daria para fazer para construir o gráfico em alguém, assim, acho que, quer dizer, haveria coisas mais espertas para se fazer aí para construir o gráfico, que não fosse N quadrado, mas a questão é que não precisa. O Thiago está falando dele. Né? Assim, é que eu não cheguei nem a ver o editorial isso aqui. Vamos ver. Ó, eu acho que tem grid, sim. Mas o que eles recomendam fazer é por DP mesmo. Uma greedy, uma Tem. solução greedy. Hum, E talvez a solução greedy seja a lógica Será que é com da comunidade. RI? Será que é o mod 4? É, acho que foi uma palavra bem intuitiva do negócio. Eu acho que sim. Profundidade 0 tem que ser um lado, profundidade de 1 tem que ser do outro. Porque a maior área que você de qualquer forma. Daí a 2 tanto faz, e a partir daí você só tem que ficar alternando dentro do mesmo. Você não está alternando. Mas faz sentido, sim. Eu fiz com PD. Ah, ele é bonito. A PD é bonitinha. Mas é tipo, a ideia do negócio é. O mais difícil é fazer o desenho antes do que resolver essa parte aqui. Mais difícil é lembrar do algoritmo que faz ordenação topológica. Mas uma defesa? É uma defesa. Só defesa. Eu lembro de defesa. Tem que lembrar. Mas é.
Ele tem um negócio de erro Uma relativo. vez eu contei uma DFS. Tá. Mas esse problema é isso? Não é muito, sei lá. Parece mais sofisticado do que... E esse aqui é o problema com... Agora, esse daqui, que é o The Supersonic Rocket. Só que esse primeiro problema também, falar que ele é um problema de geometria... Sim, pois é. Ele... É forçado. É que, digamos assim, toda a superfície do problema é geometria, né? Raio, círculo e tal, mas no final das contas é círculo dentro de outro círculo. Tem o raio, tem o centro. É o círculo dentro de outro círculo. É só isso. Desenha lá um plano cartesiano para o pessoal pular. Vira um gráfico. Exatamente. Foi exatamente essa a ideia. Esse problema Supersonic Rocket. A parte mais difícil dele é entender o enunciado. Que olha, acho que eu demorei, sei lá, 1 hora durante a prova lá do Word Final só para entender o que o enunciado está querendo dizer. A ideia é que ele faz uma operação infinita. Faz uma operação infinitas vezes de aproximar os pontos ali. Então, se a gente tem aqui um certo conjunto de pontos, se eu não me engano, ele faz can do each operation once. Tá, isso aqui é para saber se você pode tentar deixar as duas engines iguais. Daí ele tenta criar, ele combina duas power sources. Então o que o problema fala? Ele fala que você tem dois motores diferentes. Fala de 2 motores assim. Então, tipo, esse daqui é o motor 1, esse daqui é o motor 2. Ele pergunta se você consegue, usando algumas operações de translação e de rotação, transformar a energia gerada por um motor na energia gerada por outro motor. Que? Mas o que é a energia gerada por daí a energia que é a definição mega esquisita. Ele diz que todo ponto... É aquele clássico, né? Que vai girando, batendo, encostando. Ele tipo... Que é só... Bota de bolinha do lado do outro, continua a mesma quantidade de bolinha. Ele diz basicamente o seguinte: para cada par de pontos, você pode pegar um ponto intermediário entre 2 pares de pontos, então tipo aqui, e daí vai ser criado um ponto de energia nesse lugar. Vai ser criado um ponto de energia nesse lugar. Então ele vai formar isso aqui. É uma operação que ele repete infinitas vezes. Então, no infinito, ele vai criar isso aqui, certo? Vai criar infinitos pontos. Daí, depois, ele repete essa operação também várias vezes. Daí, ele vai criar pontos aqui que intermediam vários pontos assim. Então, basicamente, ele está pedindo para você preencher essa figura. É a área? É a área. Sim, energia é a área. A área do feixe convexo. Exatamente. Okay. É literalmente a área do feixe convexo. Porque você pega todos os pontos
Infinitas operações. Ele faz infinitas operações de interpolação, assim, no meio. Você pode pegar qualquer ponto do meio, ter um certo K. O enunciado é bem punk, assim. Mas é só para dizer... Ah, eu vejo. a área do fecho convexo. Você tem que criar o polígono formado por essa área e é basicamente isso aqui. Então, o problema pergunta, na verdade, é se você tem um polígono do fecho convexo desses pontos, se você consegue transformar nesse outro polígono de fecho convexo de outros pontos. Se você transformar no mesmo polígono? Você consegue fazer duas operações. A operação de translação. Então, você pode mover de lugar. Então, você move para cima, move para o lado, etc. E a outra operação é de rotação. Não dá para escalar, né, os polígonos, mas você pode rotacionar eles. Então, nesse caso aqui, era para ser igual o desenho, mas enfim. Você rotaciona um e daí move para ficar na posição do outro ali. São dois triângulos iguais. O fato de ter um ponto a mais não muda nada, porque a gente ignora assim, os pontos que são colineares, porque o que importa é o desenho formado pelo polígono. Então, esse desenho aqui, que é um triângulo... Ele pode ter quantos lados, pode ser polígono de quantos lados quiser. O polígono tem que ser idêntico do ponto de vista... Se você sobrepor um no outro, não pode ter buraco. Não. Não são necessários para ter mesma área, precisa dos vértices, etc. Pois é. Ser similares e mesma proporção. Então, como o problema se resume basicamente a isso, o que tem que aparecer na cabeça é um jeito da gente representar um polígono de forma que seja possível você ignorar essas operações de translação e de rotação. Ignorar? Sim. Tá. Você cria uma representação do polígono de forma que essa representação desse polígono de baixo, desse polígono de cima, seja a mesma. Ou é fácil de chegar na outra, entendeu? É polinomialmente fácil de chegar na outra representação. Só meio tipo ângulos. Exatamente. Sequência dos ângulos e área. Não, é a sequência... É o ângulo de cada um e o comprimento da linha. Da linha? Dos segmentos. Então, você basicamente transforma isso daqui num ponto, esse outro cara aqui no outro ponto. Então, você tem que ignorar os pontos colineares também para isso aqui funcionar. Né? Mas isso o fecho convexo já faz para você. Isso o fecho convexo resolve. Se você quiser um fecho convexo. Que nem o Thiagão. O Thiagão, uma vez eu vi ele fazendo um fecho convexo, aí ele já tinha o código em casa, e o código em casa não resolvia, porque era aquele lá que tinha que fazer igual o da cebola lá. Que daí você tinha que isso acontecia. Podia ter colinear. Aí ele tinha o código em casa, aí ele trocou um número lá ele trocou um 0 por um epsilon e resolveu. Eu prefiro fazer o fecho convexo que põe os colineares e depois eu passo de volta e vou eliminando os colineares. É mais fácil. Pode ser. Porque eu tenho problemas como o da cebola que você quer os colineares. Sim. Né? Porque eu acho que o que ele fez é aquele lá que é o primeiro lá, o que vai girando lá. Tiagão tá me ouvindo, ele me corrige se estiver errado. Ele vai girando, né? Você imagina o palitinho girando. Aí do palitinho girando, a distância, quando tem um ponto colinear, tem que ser 0 para saber que é colinear. Aí ele trocou esse 0 por um epsilon e daí pegou o colinear. É que se você só faz num sentido, você vai começar, os colineares eles começam a aparecer, mas no último segmento eles desaparecem. Então, você tem que fazer, você quer os colineares, você tem que fazer para a direita e para a esquerda. Você quer todos os colineares. Você tem que fazer nos dois sentidos. Isso daqui mata a charada de uma representação única, digamos assim. A única coisa que a gente tem que ver é que
às vezes pode estar rotacionado. O que quer dizer com isso? Que, tipo, É um shift, né? às vezes você pode ter 1, 2, 3, e daí outro polígono que é exatamente igual, que tá, tipo, assim, né? 1, 2, 3. Tipo, isso daqui vai ser um θ e um comprimento, isso aqui é outro θ e outro comprimento. Daí Está espelhado. pode estar indo numa ordem diferente. Daí esse daqui 3, 1, 2. Shift. Isso. Shift circular. Mas a gente que já vê o string. Tem gente que já vê string. Você sabe que é simples de resolver colocando a string 2 vezes. Você repete ela 2 vezes, daí você consegue achar essa string nessa aqui. Ela tá aqui. É um E aí? somente isso? Hã? É um somente isso? Não sabe. Sim. Não sei somente sim. 2 vezes. Você coloca 2 vezes, você sempre acha todas as ocorrências rotacionadas. Assim. E bom, como a gente está falando de string, a gente pode resolver já usando o algoritmo de string. Porque esses valores aqui, eles vão ser pares de par de double com outro double, mas eles são comparáveis, né? Dá para você dizer se um é igual ao outro só fazendo um FABs lá, vendo se a diferença ela é menor que um epsilon. São strings como qualquer outra coisa. Isso aqui é um caractere. Isso aqui é um caractere, isso aqui é outro caractere. Outro caractere. Então, no final das contas, a gente faz o feixe convexo. Daí a gente transforma nessa representação aqui. Então, o feixe convexo. Transforma na representação em ângulo comprimento. E depois joga num algoritmo tipo KMP para verificar se um está dentro do outro, se os dois são iguais. Para verificar se é igual. São iguais. Então, eu acho que o que mais confunde nesse problema é só o enunciado. Mas a implementação é mais ou menos de boa. Eu acho que eu tentei ter uns wrong answer que eu provavelmente tentei usando hash. Mas me veio a cabeça aqui. Você falou que ele pede quantidade de energia lá das máquinas. A quantidade de energia das máquinas não é só a área do polígono? Sim, sim. Não, mas ele pede só se você consegue transformar um no outro. É só sim ou não. Isso aí é só para definir. A definição é na questão da energia lá, que a energia tem que estar no mesmo lugar. Ela tem que estar no mesmo lugar. Isso. A energia tem lugar. Sim. Tá. São vários pontos. Tem lugar em uma delas. Tá certo. Mas é uma desgraça aqui. Se tiver espelhado, não dá, né? Se tiver espelhado... Ele não vai estar shiftado, circular. Ele vai estar na ordem diferente. Aí você não colocando esses tem uma da outra, você não consegue colocar 3, 2, 1, né? No 1, 2, 3, 1, 2, 3, não tem 3, 2, 1, né? Se tiver espelhado, daí... Daí não dá pra chegar assim, pra nossa notação. Não tem Não tem como. Se tiver espelhado, é pra dar não mesmo. É pra dar não mesmo, né? Eu só tava pensando nesse negócio das strings, ia dar não também, mas dá. Porque 3, 2, 1 não tem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pois é. Uma das coisas que eles falam é que dá para usar hash. Só que
problema de fazer hashing é que você vai ter que, tipo, definir alguma... Você vai precisar definir uma granularidade e tal. Senão, para comparar se os dois são iguais ou não, eles têm que ser exatamente iguais. Então, acho que o KMP é mais robusto. Quer dizer KMP? O KMP é o algoritmo do Knut Maris. Meu Deus, agora é o Prat. Pois é, algoritmo de três pessoas, que é um algoritmo clássico de verificar se uma string está dentro da outra, que é linear. Isso aqui é o de N mais M, onde é o tamanho do palheiro, tamanho da agulha. Isso aqui. Então, aqui tem código de convex hull. Basicamente, o código peguei lá do CP Algorithms, tem no livro do... Uma vez eu fiz. Convex hull. Aqui tem a conversão para o formato. Ainda não fiz. Então, aqui a gente converte dos pontos para o formato de doubles. Então, o primeiro é o ângulo, daí o segundo é o comprimento. Isso aqui é uma função para verificar se dois pares são iguais. Então, ele faz valor absoluto do primeiro e valor absoluto do segundo, se são menor que epsilon. E aqui é o algoritmo KMP. Então, a gente substitui aqui o NE igual a NE porque é por essa função aqui para ver se é igual. Mas o resto é absolutamente igual. Tem um search aqui. E fica isso. A gente faz o convex hull do primeiro, o convex hull do segundo. Esse convex hull tira os pontos colineares. Zero aqui. Converte as duas representações. As duas representações têm que ter exatamente o mesmo tamanho. Daí a gente só duplica uma e procura a segunda na primeira. Nesse caso. Imprime sim ou não. Deixa eu ver o que eu fiz no anterior. Provavelmente eu usei hash. Daí deu errado. Nesse wrong answer teste 43 aqui. Às vezes a gente resolve usar hash. E aí dá errado. Ah, não. Foi alguma outra coisa. Provavelmente esqueceu da história de estar rotacionado. Os dois tinham que estar exatamente iguais. Mas esse daqui são alguns dos problemas que tinha na World Class. Esses daqui são da seleção lá do esquema. Hã? O de geometria é o que a gente foi melhor. Eu não tinha forte. Eu e o Pedro. Os outros foi uma coisa bem menos impressionante. Mas qual é que foi? O que teve que foi preparado lá? Sério? É que foi na Summer School. Daí todo dia tem treino. E o treino era em tópicos. Teve um campeonatinho. Sim. Como era a classe do World Finals, era só a galera que ia pro World Finals. Entendi. Tava eu e o Pedro lá batalhando pela vida. Então tem esse daqui que é o que tá no Codeforce e tem um outro que é o do professor polonês. Professor polonês. É polonês? Não é polonês. É da Eslovênia. Eslováquia. Que é esse algo.sk AB24. Tá carregando. Será que o servidor dele está off? Mas enfim. Será que deu ruim pra Polônia, velho? De novo? Eslováquia. Tadinho.
Mas tem mais problemas legais aqui, recomendo fazer. E esses aí que ninguém fez? Então. Contact. Vai ser tão difícil de fazer. Só que contact. Pode ser. Se vocês quiserem, eu posso falar desse daqui. Mas não fui eu que... Você não treina esse também, né? Esse eu acho que não. Não. Esse especificamente não. Ou coloquei. Já tá na página? Tô na página do treino, né? Deixa eu dar uma olhada. Mas eu acho que... Se você não colocou, posso colocar? Se é uma pessoa. Space... Imagina, velho, se eu tivesse tempo pra fazer as coisas. Vamos ver os treinos aqui. Aí, ó. Space Rescuers. Mas eu acho que esse daqui eu não coloquei. Quando eu passar esse ano, que é a última vez que eu vou poder concorrer na maratona, do nada vai me descer a inspiração e vou começar a estudar pra caralho. Só porque eu não tenho mais a pressão de... Não, esse daqui não tem. Especificamente. Mas esse aqui é legal. É porque esse daqui foge um pouco do tema. Ele quer dizer... São 3 pontos. É tridimensional esse aqui. Esse aqui é para Thaís resolver. Mas talvez seja legal colocar esse aqui no treino também. Assim. Colocar no treino. Divertido. Então o que eu tenho é isso. Por enquanto. Isso aí. Isso aí, pessoal, a gente encerra hoje a oficina por aqui, né? A gente continua o laboratório aberto até as 9h20 para vocês tentarem fazer os temas do treino. Todos os que já estão na página e mais esse último que eu vou colocar. Então, fique à vontade aí, quem conseguir gabaritar o treino nessa 1 hora. E, Fernando, mais uma vez, muito obrigado aí. Valeu, sempre muito bem-vindo, né? Sempre que puder estar com a gente. É um prazer. Valeu, pessoal. Obrigado.